Olá, pessoal! Essa é a nossa primeira aula e daremos início à revisão da unidade 1, começando por conjuntos numéricos. O que são conjuntos numéricos? Parem um pouquinho aí e pensem. Eu recomendo que vocês pausem o vídeo cada vez que eu fizer alguma pergunta como essa. Assim vocês podem pensar com tranquilidade e só depois ver o que foi que eu respondi. Mas, falando sobre conjuntos, antes de falarmos em conjuntos numéricos, podemos falar apenas em conjuntos. Um conjunto é a união de elementos que possuem atributos semelhantes. Pode ser conjunto de qualquer coisa, como, por exemplo, um conjunto com canetas. Os conjuntos numéricos foram criados com a ideia de organizar os números e suas propriedades em conjuntos. Nas mais primitivas organizações sociais, as pessoas já se deparavam com a necessidade de registrar acontecimentos, fatos e quantidades. Assim, cada civilização criou símbolos que representassem palavras, situações e números. A representação de quantidades tornava-se cada vez mais complexa, à medida que surgiam necessidades menos elementares, por exemplo, a de conhecer a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Além disso, com os avanços no estudo da álgebra e dos processos de resolução de equações, era necessária uma sistematização e organização dos números em grupos ou conjuntos. Desse modo, foram criados os conjuntos numéricos. De uma forma geral, os conjuntos numéricos são a união de números que possuem as mesmas características. Vamos então revisar os conjuntos numéricos que vocês estudaram no começo desse ano. O primeiro é o conjunto dos números naturais, que são aqueles números que vocês aprenderam desde que vocês eram pequenos, quando começaram na escola. Os números naturais são números inteiros e positivos, incluindo o zero. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N. Percebe que a nossa letra aqui, ela tem uma barrinha a mais. Essa é uma característica das letras que representam os conjuntos numéricos. É a forma que existe para diferenciarmos um N qualquer do N que representa o nosso conjunto. Então, o conjunto dos números naturais é esse. A gente sempre escreve um conjunto começando por chave e terminando também por chave. E aqui nós temos 0, 1, 2, 3, 4 e 3 pontinhos, porque esses números eles vão até o infinito. Subconjunto dos números naturais. Toda vez que nós falamos em subconjunto, nós estamos falando em um outro conjunto em que foi formado por elementos do nosso conjunto. Aqui nós podemos criar infinitos subconjuntos dos números naturais. Se eu pegar, por exemplo, apenas o número 2 e o número 3 e colocar no outro conjunto, eu estarei criando um subconjunto. Mas nesse caso, eu vou falar sobre o conjunto N asterístico. Esse conjunto representa os números naturais não nulos, ou seja, sem a presença do zero, e fica assim. N asterístico é igual 1, 2, 3, 4, 3 pontinhos, porque vai até o infinito. Sempre que houver a presença desse símbolo do asterisco, em qualquer conjunto numérico, significa que o elemento zero não faz parte do conjunto. Essa é a única diferença. O segundo conjunto que vocês estudaram é o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros são representados pela letra Z. Esse conjunto contempla todos os números naturais, que nós acabamos de ver, e também os números negativos. E ele é escrito, então, dessa maneira. Z é igual. Aí nós temos o zero, à direita nós temos todos os números positivos, e à esquerda nós temos todos os números negativos. São aqueles números, aquele conjunto que vocês aprenderam durante o ano passado, no 7º ano. E aqui nós também podemos falar em subconjuntos.
especialmente do subconjunto dos números inteiros não nulos. Esse conjunto não tem a presença do zero, mas os demais números fazem parte do conjunto. Então, nós temos aqui o z asterisco, que é igual. Nós temos os números negativos, os números positivos, e percebam que aqui, entre o -1 e o 1, não tem o zero, como tinha no conjunto de cima. O terceiro é o conjunto dos números racionais. Os números racionais, ou conjunto dos quocientes entre dois números inteiros, são todos aqueles que podem ser representados em uma razão, ou fração, porque razão aqui tem a mesma ideia de uma fração. O numerador e o denominador precisam ser números inteiros e diferentes de zero. Esse conjunto é representado pela letra Q. Podemos, então, falar sobre esses exemplos. 4/5, ele é um número racional, porque ele pode ser escrito em forma de fração. -13 nonos também é um número racional, porque pode ser escrito em forma de fração. O 2 também é um número racional, porque aqui nós poderíamos escrever 2 sobre 1 e ficaria em forma de fração. O 0,7, uma forma de escrever na fração, seria escrevermos o 7 sobre 10. E assim, essa divisão dá 0,7 e, portanto, 0,7 é um número racional. E aqui nós também temos uma dízima periódica, que também pode ser escrita em forma de fração. Faço aqui uma pergunta para vocês. Vocês já aprenderam a como que nós escrevemos uma dízima periódica em forma de fração? Depois vocês respondem isso para mim. De um modo geral, nós podemos escrever o conjunto dos números racionais dessa maneira, que o conjunto dos números racionais é igual ao conjunto formado pelas frações A sobre B, tal que A e o B, eles são números inteiros e o B é diferente de zero. Como eu falei aqui em cima, nessa fração aqui, a parte de baixo, que é o denominador, não pode ser zero, porque não existe uma divisão por zero na matemática. Isso é algo indefinido. E aí vocês podem me perguntar, mas por que que o número os números racionais, a gente não pode escrever ele de forma enumerada, assim como os outros conjuntos, colocando os números entre vírgula, como por exemplo, 0, 0,1, depois 0,2, 0,3. Por que será que esse conjunto ficou escrito dessa maneira? Pensem aí. A resposta é que nos números racionais, entre dois números, sempre existem infinitos números. Imagina que eu pego o 0,1 e o 0,2. Entre eles, entre o 0,1 e o 0,2, nós temos, por exemplo, o 0,11, o 0,12, o 0,13. E se nós pegarmos dois desses números, entre eles também haverá infinitos valores. Por isso é que nós escrevemos o conjunto dos números racionais dessa maneira aqui. O quarto conjunto que vocês aprenderam é o dos números irracionais. Diferente dos racionais, esses daqui são números que não podem ser escritos em forma de fração. Então, os números irracionais, representados pela letra I, são aqueles que não podem ser escritos em forma de fração. São eles decimais infinitos e não periódicos. Ou seja, não tem repetições nas casas decimais, como na dízima periódica. São os chamados decimais não exatos, como, por exemplo, esse daqui. 3,124580599611112 e 3 pontinhos para representar que esse número continua.
Percebam que ele é um número que vai para o infinito, ou seja, com casas decimais infinitas, só que aqui não tem um período, não tem um número ou um grupo de algarismos que começa a se repetir. Digamos que esses valores aqui, ó, eu até costumo dizer que eles estão ali todos bagunçadinhos, a gente não consegue olhar e perceber alguma regra que acontece, tá? Quando um número ele fica escrito assim, a gente não consegue escrever ele em forma de fração, não tem como. Por fim, nós temos aqui o nosso quinto conjunto, que é o conjunto dos números reais. Esse conjunto é representado pela letra R e engloba todos os números racionais e irracionais. Os números racionais e irracionais não possuem elementos em comum. Cada um pertence a um conjunto distinto, ou seja, todo número ou ele é racional ou ele é irracional. Não tem como um número ser racional e irracional ao mesmo tempo, pois isso significaria dizer que um número ele pode ser escrito como fração e ao mesmo tempo ele não pode. Não tem como, né? Por esse motivo, foi necessário a criação de um conjunto que unisse os dois, os racionais e os irracionais. Podemos escrever a seguinte relação, que R, conjunto dos números reais, é igual à união dos racionais com os irracionais. E assim, todos esses números que vocês estudam, eles ficam dentro de um único conjunto, que é o conjunto dos números reais. De uma forma geral, nós podemos criar esse desenho aqui para englobar tudo. Então, logo aqui, ó, lá no meio, nós temos em verdinho o conjunto dos números naturais, que eu coloquei aqui só alguns valores para lembrarmos quem é esse conjunto. Então, 1, 2 e 3, eles ficam dentro dos conjuntos naturais. E 3 pontinhos porque vai até o infinito. Um pouquinho maior do que ele, nós temos o conjunto dos números inteiros, que é um conjunto que foi criado depois. Lembrando que todos esses conjuntos eles foram criados por causa da necessidade humana. Por exemplo, quando criou-se o conjunto dos números inteiros, ele foi criado diante da necessidade de haver uma forma de representar valores negativos, como, por exemplo, de representar dívidas, representar algo que as pessoas precisavam comprar, tá? Então, dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, 3 pontinhos. Percebam que esses números aqui, o 1, 2 e o 3, eles acabam ficando dentro do conjunto Z, desse conjunto roxinho. Ou seja, o 1, o 2 e o 3, eles também são números inteiros. Todo número que é natural também é inteiro, porque um está dentro do outro. Depois, por causa da necessidade de representar números quebrados, surgiu o conjunto dos números racionais, que está em azul. E aqui nós temos todas as frações A sobre B, todos os números que podem ser inscritos em forma de fração. Depois, separado ao conjunto dos números racionais, criou-se o conjunto dos números irracionais. Como exemplo, eu coloquei aqui a raiz de 2. A raiz de 2, se nós calcularmos diante de uma calculadora, veremos que também é um número com casas decimais infinitas e não periódicas. E para que todos esses conjuntos ficassem englobados em um mesmo conjunto, por fim, nós temos aqui o conjunto dos números reais, que é esse daqui que está em laranja, tá? O nome disso daqui, gente, é diagrama de Venn, quando a gente coloca aí os números, quando representamos um conjunto através de um desenho, tá? E é isso, pessoal. Enviem as dúvidas, se houver, e até a próxima.